Então, como o pastor já disse, tá ligado o microfone, né? A gente vai continuar falando sobre família nessa noite. E durante a semana, quando eu estava estudando, pesquisando e lendo alguns textos, Deus foi me lembrando vários textos que falam sobre lar, sobre estar em casa, sobre viver em comunhão em família. E aí, meio que foi se conectando alguns pontos de como viver em casa, como viver um lar saudável. E eu até vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui no culto com a gente. Se a gente saísse daqui, todos nós que estamos aqui na tenda aqui agora, nesse momento, e fôssemos na sua casa, o que nós encontraríamos na sua casa hoje? Uma casa bagunçada, uma casa que está tudo fora do lugar, ou uma casa organizada, tudo no lugar, tudo certinho, ou uma casa onde as coisas nunca tiveram lugar. Tipo, as coisas apenas existem na sua casa e estão lá coexistindo. E a gente sabe que tem vários tipos de casas, vários tipos de pessoas. Pessoas que prezam por limpeza, pessoas que prezam por não estar em casa, pessoas que prezam por diversos fatores dentro da sua casa. E o tema de hoje, dessa noite, é como a sua casa está edificada. Ou melhor, como está a edificação da sua casa. E essa é a pergunta que eu faço para vocês nessa noite. Como está a edificação da sua casa? Como que você tem lidado com as situações que você tem vivido no seu dia a dia, que você tem enfrentado, que você tem passado nesse tempo de pandemia, esse tempo tão diferente de tudo que a gente viveu? Eu tenho aqui na igreja, acompanhando os adolescentes e conversando com eles sempre. Cada semana que a gente conversa é uma novidade, é algo novo que eles nos trazem, é alguma situação nova, é tudo diferente. E eu tenho certeza que com você não está diferente. Com você, da mesma maneira como é para um adolescente, para você também as coisas mudaram. Mas o que não muda é como a gente lida com as coisas dentro da nossa casa. E aí, vou trazer aqui alguns pontos de coisas que a gente precisa fazer em casa, ou que a gente precisa ter em casa, para que a gente tenha um lar edificado na base, que é a palavra de Deus, um lar edificado naquilo que Jesus nos ensinou enquanto esteve aqui, naquilo que Deus deixou para a gente de ensinamento na Bíblia como um todo. E se a gente aplicar esses aqui, tantos outros, aqui tem alguns que Deus falou comigo, que essa semana foram bem claros, mas tem ainda mais alguns, ou vários, que a gente poderia citar hoje. Mas se você olhar para esses aqui e começar a colocar em prática, eu tenho certeza que alguma coisa na sua casa vai começar a mudar a partir de hoje. O primeiro ponto dele é sabedoria. Lá em Provérbios 24, 3 diz: com a sabedoria se constrói um lar, e sobre a prudência ele se firma. E quando eu converso com os adolescentes, e eles trazem situações para a gente, e aí eu sempre penso assim, se o pai dele tivesse tido sabedoria, não teria acontecido isso. Ou se a mãe tivesse pensado de uma outra maneira, tivesse agido de outra maneira, o resultado não teria sido esse. Se eles tivessem conversado, pensado, respirado, tendo aquele tempo, de buscar em Deus, não teria acontecido aquela briga. E aí não deixando o adolescente impune, porque eles sempre chegam para mim e falam bem assim: Eric, eu fui lá, eu briguei com a minha mãe, ou com meu pai, ou com minha avó, seja lá quem for, que está ali no contexto dele, e falei isso para ele, eu estou errado? Daí eu falei, cara, você está certo em falar, errado em como você falou. E muitas vezes nas nossas casas, nos nossos lares, acontece muito disso. A gente está certo daquilo que a gente tem que falar, a gente está falando na hora certa, porém da maneira errada. E aquilo que era algo que poderia ser tratado com sabedoria, com pessoas maduras, com pessoas que buscarem Deus, antes de ter uma conversa séria sobre um assunto, se torna uma briga, se torna algo que separa cada um vai para um canto, e aí demora um tempão para voltar a conviver junto naquela harmonia. Em alguns casos, nem acontece essa questão do perdão, vai cada um para um canto e começa a viver, aí de repente já está fazendo outras coisas e não houve aquele momento onde se reparou aquela situação em que faltou sabedoria. Apenas a vida está seguindo. E eu tenho certeza que talvez alguma situação ou você já viveu quando era criança, ou você vive hoje com um casal, como alguma pessoa madura, ou com irmãos, se você vive
nesse contexto de momentos onde a falta de sabedoria fez com que um problema que poderia ser resolvido se tornou em algo muito sério, em algo que em alguns casos nem houve, né, uma solução, porque de um problema veio outro, e aí virou uma bola de neve. Quando você percebeu, já era... Eu sempre falo que nunca é tarde demais, mas em algumas situações chegou ao tarde demais, e aí ficou muito difícil de reverter aquela sequência de problemas, porque faltou a sabedoria. Em Marcos 3:25 diz: se a família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Isso é um fato. Quantas pessoas a gente conhece, quantas famílias a gente vê, quantas famílias a gente acompanha em que estão lutando entre si, onde o marido não concorda com a opinião da esposa ou vice-versa, e aí o marido vai lá, compra os filhos de alguma maneira para que eles concordem com ele e lutem contra a esposa, ou vice-versa, ou os filhos fazem complô contra os pais, ou os pais fazem complô contra os filhos. Por incrível que pareça, acontece em muitos casos essa inversão também, e aí acaba uma família lutando, cada um puxando para um lado e não chegando em lugar nenhum. Cada um aproveitando que o pastor estava dando o curso de finanças, e tenho certeza que existem famílias que um está querendo organizar as finanças, fazer tudo certinho para ter um respiro, para voltar a respirar normal, e o outro está lá gastando e vivendo a vida do jeito que quer viver, e sem se preocupar com o outro, ou seja, cada um puxando para um lado. Nunca vai dar certo, nunca vai chegar no ponto em comum, nunca vai ter a harmonia daquele lar, porque cada um está lutando uma luta separado, está dividido. E aqui em Marcos é bem claro, o lar será destruído. Se você se coloca nesse contexto de uma pessoa que está lutando dentro de casa, cara, vai ser destruído. Não tem como dar certo. Ah, Eric, mas na minha casa eu sou a única pessoa que é crente, que é cristã, e eu tenho que lutar por isso. Concordo, você tem que lutar com isso, mas não é brigando por isso. É lutando, e a gente vai, no final, um dos pontos vai ser o ponto da oração. É orando. Outro ponto que a gente vai conversar aqui, também que vai complementar nesse quesito do eu sou o único cristão na minha casa, como que eu faço para não ter esse conflito? E aí eu vou lá para o Provérbios 2:6, antes de ir para o próximo, que diz: e o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vêm dele. Você precisa buscar nele. Como que você deve agir sendo você a única pessoa cristã na sua casa? E eu sei que isso é a realidade de muitos também. Nem todos os lares têm a família como um todo, buscando a Deus, servindo a Deus juntos. Ou tem um, ou tem dois, ou você é a única pessoa que serve ao nosso Deus, que busca Ele. Busque a sabedoria nele de como agir. Não entre em brigas que vão causar mais brigas, mas saiba, a gente sempre fala, saiba qual briga você precisa lutar, qual que vale a pena, qual que Deus te orienta a entrar. Não, nessa aqui, meu filho, minha filha, vai lá e fala isso. Ou, não, essa aqui é melhor você ficar quieta, melhor você ficar quieto, espere um pouco, apenas confie em mim que lá na frente isso aqui vai se ajeitar. A gente precisa buscar a sabedoria nele. Não deixe de buscar naquele que pode te ajudar a lidar com essa situação toda. Então aqui, primeiro ponto, primeira dica, sabedoria. A segunda, luz. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Ou seja, a luz aqui que eu me refiro é a palavra de Deus. E quando eu estava pensando essa semana como seria se de repente acontecesse algo que acabasse com a luz do mundo, que acabasse com toda a questão de energia, não existisse mais energia, não existisse mais transporte que precisasse da energia aqui para gerar aquele transporte, não tivesse mais celular, não tivesse mais internet. A primeira coisa, você não estaria vendo a gente. Seria uma das coisas que iriam acontecer. Outra seria que você não ia poder mais assistir a sua TV. Tudo que tem na sua casa, que é elétrico, deixaria de funcionar. Deixaria de ser usado da maneira que hoje você usa. O seu carro provavelmente também deixaria de ser útil, porque precisa de uma energia para transformar, para chegar até a gasolina ou o álcool, seja lá qual combustível você usa no seu carro.
Ou seja, o mundo inteiro iria mudar. A gente iria mudar nosso modo de agir, ia voltar lá para antes da criação da energia. Ia ser pior porque a gente não saberia lidar com isso. Porque a gente está moldado a viver em um ambiente onde tem energia elétrica. Até mesmo quando acaba a luz por alguns minutos, por algumas horas, a gente já fica meio perdido em casa. Imagine viver o resto da nossa vida sem essa luz, sem essa energia elétrica que a gente precisa. E imagine o seu lar sem a luz da palavra de Deus. Sem ter a Bíblia sendo ministrada ali, sendo colocada nas paredes, colocada em todo canto da sua casa. Eu lembro que quando eu era adolescente, e na minha casa, na casa de alguns amigos, sempre tinham quadros em vários lugares com textos bíblicos, com citações bíblicas, com algumas... Por exemplo, se ia na sala, tinha uma citação bíblica, ou se ia no banheiro, tinha um quadrinho lá que fazia parte da saboneteira, que daí tinha um outro texto bíblico. Ou seja, cada canto da sua casa tinha algo que me fazia, no caso, né, me conectar a Deus, me conectar aquele que é a essência da minha vida, aquele que me move todos os dias, aquele que me faz buscar a Deus todos os dias. E hoje ou ontem, eu estava lavando a louça, e aí de repente eu olhei no cantinho da pia, onde para não cair água tinha o pano de prato, e é aquele pano de prato que a Hannah está vendendo, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas você já sabe, depois pesquisem lá e olhem qual é. Eu nem sei o nome do Instagram que ela faz isso, mas depois pergunto para o pastor, ele vai saber te falar qual é. E aí tinha um texto bíblico ali, eu estava lavando louça, eu abaixei minha cabeça e li aquele texto bíblico e me remeteu a Deus, me remeteu a pensar em Deus, a olhar pela janela e ver a árvore, ver o céu e ter uma conexão com Deus. Eu estava lavando louça, eu estava fazendo algo que eu nem gosto de fazer, eu faço porque é necessário, mas eu não gosto de lavar louça. Porém, naquele momento, aquele versículo me fez ter uma conexão com Deus. Um simples versículo eu acho que era, não lembro qual que era o versículo agora, não estava na minha mente, mas era uma linha só, bem curtinho, em um pano de prata em cima da pia, fez a diferença naquele momento. Me fez ir além do lavar louça, me conectar com Deus. Então, se a sua casa... Não estou falando para você pintar suas paredes, colocar a Bíblia inteira na sua casa. Mas olha na sua casa e pensa, como que eu posso aqui colocar como decoração na minha casa coisas que remetem a Deus? Versículos, quadros, tem quadros muito bonitos, tem modos de você colocar citações bíblicas na nossa casa. Isso vai trazer luz para a sua casa. Isso vai trazer, a palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina nosso caminho, ela nos guia na direção correta. E eu tenho um amigo que é pastor também, ele sempre fala, Eric, se não fosse a quantidade de versículos que a minha mãe colocou na casa, eu com certeza hoje não estaria aqui fazendo o que eu faço. Porque aquela quantidade de versículos me fez me conectar de uma maneira incrível com Deus. Porque eu acordava, e mesmo que eu pensasse em não fazer minha devoção, não ter meu tempo com Deus, vendo todos aqueles versículos, era impossível eu não lembrar daquele que é o meu Criador, daquele que é a minha essência. E aí ele tinha uma busca diária com Deus, mesmo nos dias que ele estava desanimado. Porque tinha em algum lugar da casa tinha algum versículo sobre desânimo. E aí ele olhava aquele versículo e falava, tá, eu não posso ficar desanimado, eu preciso buscar força em Deus, eu preciso ser corajoso, eu preciso enfrentar o mundo, porque estava visível aos olhos dele. E muitas vezes a palavra de Deus nas nossas casas não estão visíveis. Ela não está iluminando a nossa casa, ela está fechada em cima de um armário, na gaveta, onde você pega só nos domingos, onde você pega só em algum momento específico, e no resto do dia, da semana, ela fica lá fechada, lacrada, bonitinha, com poeira por fora, mas por dentro sem nada, sem nenhum rabisco, sem a folha, né, ficar velha, porque você mal abre ela. Eu sei que hoje em dia a gente tem Bíblia no celular e muitas Bíblias realmente estão paradas, mas o que você tem feito com a palavra de Deus na sua casa? E aqui é uma dica, se você não tem esse costume, se você não coloca a palavra de Deus, experimente colocar alguns versículos em alguns lugares específicos da sua casa e comece sempre a ler eles. Aqui na igreja a gente tem um exemplo, que eu nem anotei aqui, mas
Quando a gente vai no banheiro aqui da igreja, eu acho que o feminino também tem isso. Quando eu vou no banheiro masculino, eu vou lavar minha mão, em cima do banheiro tem aquele adesivo, que você que é novo, talvez você não vai entender, mas a gente criou um adesivo aqui na igreja com vários pedidos de oração, acho que é uns 2, 3 anos atrás, eu acho. É uns 4 anos já que tem esse adesivo. Nesse adesivo tem vários motivos de oração. Até mesmo se você não tem esse adesivo, se você quer esse adesivo, ou se quer ter essa informação desse adesivo, manda um comentário para a gente no Facebook, no YouTube ou no nosso WhatsApp, que a gente manda para você o conteúdo desse adesivo. E ela tem oração por questões pessoais, pela igreja, pela vizinhança, pela sociedade, vários âmbitos da sociedade de oração. E quando eu paro ali, eu lavo minha mão e olho para cima, é impossível eu não pensar em orar por aquelas coisas, por aquelas situações, por aqueles motivos. E é um simples adesivo em cima do espelho do banheiro aqui da igreja. Já faz arremeter a importância da oração. E se a gente não lembra, se a gente não deixa isso visível, a nossa rotina, o nosso dia a dia faz com que a gente esqueça e deixe para amanhã. Aí vem no domingo, vem uma palavra, você pensa, amanhã eu vou fazer diferente, aí você esquece de novo, porque nada está trazendo, a luz não está ali, você está vivendo no escuro, literalmente, não na escuridão do pecado, não é escuridão, mas no escuro, porque você não está enxergando a palavra de Deus na sua casa. Uma casa que não tem a palavra de Deus é uma casa sem luz, e nós não podemos viver na escuridão. Nós precisamos viver na luz. Então viva na luz, seja a luz, busque diariamente a luz que só Cristo pode te dar. Terceiro, lugar de culto. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz bem assim: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nas batentes da tua casa e nas tuas portas. Sua casa precisa ser lugar de culto. Eu sei que nesse tempo que a gente está em casa, a gente assiste culto, pelo menos eu assisto vários cultos durante a semana. Vários momentos de culto eu tenho ali no meu particular durante a semana. Tem aqui na igreja a gente tem as devocionais, tem todo o conteúdo que a gente passa pelas redes sociais durante a semana. Mas esse culto não é desse momento que eu estou falando. É o culto que você, junto com a sua família, presta a Deus. É aquele momento onde você senta com seus filhos, onde você senta com seus irmãos, onde você senta com a sua esposa e tem um momento de culto a Deus, onde você abre a palavra, onde você medita na palavra, onde você compartilha a palavra com aquela outra pessoa que está ali com você, e ali vocês têm um momento juntos em comunhão com Deus. E esse momento ele não substitui o teu momento particular, porque esse é um outro momento, é um momento seu com Deus. Esse é um momento coletivo da sua família com Deus. Eu lembro quando eu era criança, na minha casa, em algumas situações que eu lembro que a gente tinha o nosso culto, acho que na época era chamado de culto doméstico, acho que era o nome conhecido na época. E aí a gente tinha um momento de culto, eu lembro que eu pegava folha, fazia fantoche de folha e contava a história. E aí tinha um momento que eu tinha que dar o culto porque eu tinha que contar a história de tal personagem. Eu tinha que ir lá contar a história de Davi, eu fazia um fantoche de folha de papel que eu achava que estava o máximo, mas com certeza era bem feio aquela folha. Não tenho nenhuma foto dela, mas com certeza não era algo bonito. Mas era um momento que eu estava ministrando ali com, sei lá, 10, 11 anos, a minha família de uma maneira criativa que eu aprendia na igreja, porque os fantoches naquela época que eu era criança, relacionava à igreja. Então era uma maneira de eu repetir o que acontecia na igreja para a minha família. E é o momento também dos pais ensinarem os seus filhos a buscarem a Deus, até os textos bíblicos onde os pais podem compartilhar com os filhos ou explicar. Eu estava conversando com a Angie sobre isso, sobre explicarmos as pregações de domingo de manhã e à noite para os nossos filhos. Porque muitas pregações que a gente tem aqui, eles não vão entender. Porque às vezes está numa linguagem mais adulta, às vezes a gente fala algumas palavras, alguns textos, e ele chega em casa, por exemplo, o Miguel podia estar aqui agora, e chegar em casa e perguntar, o
que o Eric falou aquela hora? Eu não conheço a palavra. E é o momento da Aline, do Flávio e o Miguel sentar ali e eles terem um momento de culto em família para explicar o que significa aquilo. Na linguagem do Miguel, naquele momento onde os três vão estar ali conversando, tendo um momento com Deus. E muitas vezes a gente não faz isso, muitas vezes a gente deixa passar e a gente esquece de explicar e a criança fica perdida. E quando ela se torna adolescente, quando ela consegue entender um pouquinho melhor, daí se alguém repetir aquela mesma palavra, ela vai lembrar daquele dia que ela não entendeu e vai falar, nossa, era isso que significava. Mas às vezes são coisas básicas e que se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir passar para os nossos filhos a informação e o que a palavra de Deus está falando. A gente aqui com os adolescentes, às vezes eles vêm trazer algumas, na verdade com os adolescentes, não, com os pais de adolescentes, vem aqui e faz alguma pergunta para a gente sobre como agir com os filhos em alguma situação. E aí por eu estar ali antenado, conversando com todos eles, conhecendo a realidade do adolescente, eu falo, por que você não faz isso com ele? E aí o pai vai lá e faz, vê que dá certo, porque a gente está ali conversando com o adolescente, a gente entende mais ou menos o que está passando na cabeça do adolescente, e a gente faz aquela ligação do pai com o adolescente para acontecer aquela conexão que às vezes não acontece por falta de comunicação. E assim fala para os pais e tal, se você não fizer, não vai dar certo. Porque não é nós, a igreja. O seu filho está no missão infantil, o seu filho está no adolescente, e ele está aprendendo tudo sobre a Bíblia. Ele não vai conseguir aprender tudo. Se em casa ele não tiver pais, referências, pais que buscam a Deus, pais que ensinam ele, assim como o texto aqui diz, onde fala, ensinarás os teus filhos e delas falará em casa e andando pelo caminho. Ou seja, é obrigação dos pais, obrigação da pessoa mais velha, ensinar o filho, ensinar a filha, ensinar aquela pessoa mais nova a tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem absorvido, tudo aquilo que você tem meditado, tudo aquilo que você tem buscado em Deus. A gente aqui como igreja, a gente tenta passar o máximo para os seus filhos, sejam eles criança, a Simone passa lá, seja adolescente. O jovem já tem uma vida mais independente, mas mesmo assim o Robson tem alguns jovens que ele vai lá e passa, mas se em casa ele não tem esse exemplo, ele não tem essa busca, ele não tem essa importância, em algum momento isso vai deixar de ser interessante para ele, porque ele não está vivendo no seu lar aquilo que é tão essencial, aquilo que é tão importante. Saber que a casa dele, o lar dele, é um lugar de culto, é um lugar onde ele busca a Deus. Prestar culto na igreja, só para não deixar de falar isso, é fundamental, é necessário, mas prestar culto em casa com a sua família também é fundamental, também é necessário. Um não substitui o outro, são coisas complementares. Um ajuda o outro a se tornar ainda melhor, a você ter ainda um maior desejo de estar buscando a Deus, de estar na presença de Deus e de viver essa presença diariamente com Ele. O quarto, que tem aquela conexão lá com o primeiro, é testemunho. Os nossos lares a gente precisa de testemunho. 1 Pedro 3, do 1 ao 2, e o versículo 7 fala dos deveres das mulheres e dos maridos. E eu vou estar lendo 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. Primeiro, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta da sua mulher. Da mesma maneira, da mesma forma, agora no verso 7. O verso 2. Ao observarem, vou ler de novo que eu me perdi aqui. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta da sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. E o verso 7, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida no lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Aqui eu não vou entrar no mérito do texto, mas eu vou entrar no mérito numa parte, onde diz aqui o recado para as mulheres, sejam ganhas pela palavra e pela conduta da mulher e do homem,
que são do homem para a mulher, que são herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. E muitas vezes a gente, voltando lá para o primeiro ponto, onde a falta de sabedoria, onde o conflito, onde a luta, vem atrela ao mau testemunho. Porque uma briga, uma discussão, onde não tem sabedoria, onde não tem o objetivo final, se torna uma falta de testemunho. Muitas vezes o não saber como conversar com o seu cônjuge, como conversar com aquela pessoa que não é cristã, ou obrigar aquela pessoa a ter atitudes que às vezes ela não quer ter naquele momento, ela não entendeu qual seria a maneira certa de agir. E aí você vai lá e fica falando na cabeça dela, mas não dá o testemunho. Não faz diferente. A falta de testemunho afasta as pessoas. O bom testemunho atrai as pessoas. E na nossa casa não é diferente. O nosso lar é o maior campo missionário. E eu já ouvi várias pessoas falando que é o campo mais difícil, porque dentro da nossa casa as pessoas nos conhecem como nós somos, como nós acordamos, conhece como a gente vai dormir, conhece o que a gente faz durante o nosso dia, e não importa aquilo que nós falamos fora de casa, porque em casa aquilo não vale se o teu testemunho não é bom. E no nosso lar, se você quer ter um lar edificado na palavra de Deus, edificado naquilo que Cristo nos ensina, você precisa dar bom testemunho. Nós precisamos dar bons testemunhos. E isso é um fator muito vivo em várias situações, onde pessoas não sabem como agir, não sabem como ganhar o seu marido ou sua esposa para Cristo. E aí a gente sempre pergunta, como está o seu testemunho dentro da sua casa? Você tem sido aquela pessoa que dá bom testemunho ou mau testemunho? Se você está nesse momento, sendo a única pessoa na sua casa que é cristã, essa pergunta é para você, como está seu testemunho? Ele está sendo bom? Continue orando, que é o nosso próximo passo. Ou ele está sendo ruim dentro de casa? O que se a gente conversar com as pessoas da sua casa, a gente chegar na sua casa agora, e conversar com seus pais, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e perguntar como é essa pessoa aqui nessa casa, e ela poder falar tudo aquilo que você é naquela casa, o que ela vai falar de você? Que você é uma pessoa que tem uma vida com Deus, que é uma pessoa que tem uma vida de oração, de uma pessoa que é compreensiva, de uma pessoa que é dura, que tem princípios, porém sabe conversar, ou de uma pessoa que é intolerante, uma pessoa que não conversa, uma pessoa que já desistiu, uma pessoa que não demonstra ser uma pessoa que ora. Qual dessas pessoas a gente encontraria lá na sua casa? A do bom testemunho ou a do mau testemunho? E aqui também vem para nós cristãos, para mim, para todos que estão aqui, quem nós somos dentro da nossa casa. O nosso testemunho dentro da nossa casa, ele traz as pessoas para Deus ou ele afasta as pessoas de Deus? E aqui é uma análise individual, aqui é uma análise que cada um de nós tem que fazer do nosso dia, da nossa vida, daquilo que nós fazemos, e o que isso tem influenciado na nossa família. É muito triste ver pessoas e conversar, e escutar histórias de pessoas, né, que têm filhos, assim como o pastor orou, na verdade hoje ele orou o inverso, mas aqueles casos das pessoas que sempre falam, nossa, eu trouxe meu filho para a igreja, ele via na igreja e de repente ele está fora da igreja. E aí a gente percebe que às vezes trazer apenas a igreja, como eu falei, é fundamental, mas é uma parte de um todo, as coisas se completam. Trazer a igreja e não dar o testemunho em casa, faltou. E às vezes o exemplo que aquele filho, que aquela filha precisava, ele não teve. Ele apenas ia à igreja, ele apenas ia a um lugar, mas aquele lugar não fazia nenhum sentido para ele, porque ele não vivia aquilo de verdade. Como está o seu testemunho? Isso, como eu falei, é individual, é particular, é nosso com Deus, essa conversa. E pergunte para Deus sobre isso, para que Deus te incomode se existe alguma atitude que você precisa mudar. Ou se não, tá bom, só não chegou o tempo ainda da sua família ser alcançada por Ele. Ou você está atrapalhando, o pastor sempre fala isso aqui, Deus, que eu não atrapalhe o seu mover nessa igreja. E às vezes a gente atrapalha o mover de Deus
pela nossa falta de testemunho. Então, não deixe de orar e perguntar para Deus, como está o meu testemunho dentro da minha casa? E o último ponto, e essencial, a oração. Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche sua porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Oração é essencial. Oração é de extrema importância. Oração não pode faltar. A oração ajuda a gente a ter sabedoria. A oração ajuda a gente a dar por um testemunho. Eu lembro quando era criança e via meus pais orando, ou via minha mãe orando quando entrava no quarto dela. E aquilo me remete até hoje a essa visão de uma pessoa de joelho orando na beira da cama. E eu conheço várias pessoas da minha idade que contam a história de seus pais, onde viam os pais orando em algum momento e faz uma ligação. Nossa, era tão claro, porque todo dia estava orando, à noite estava orando. Então a oração também serve, traz o testemunho. A oração, ela é fundamental. Tem um filme chamado Quarto de Guerra, um filme bem conhecido de muitos, talvez alguns não tenham visto, mas se você não viu, assista, vale muito a pena. Ele fala sobre a oração. Não vou contar o filme, só vou meio que tentar contar sem contar o filme, mas é a história de um casal que vivia conflitos e uma parte do casal encontra uma pessoa, daí começa a discipular, né, aquela parte do casal que estava no conflito e ensina ela o poder da oração, ensina ela como ter uma vida de oração, e aquela pessoa vai tendo aquela vida de oração e transforma a casa dela uma casa de oração, onde ela buscava a Deus, e a casa dela foi transformada. Consegui, né? Contei sem contar o filme. Assista para você entender quem foi a pessoa, qual foi a parte do casal, como é fazer oração. Já dá para dizer que é um quarto, né? Porque o nome do filme é Quarto de Guerra, então você já sabe que é um quarto onde a pessoa guerreava. E é exatamente isso, gente. A gente precisa orar, a gente precisa buscar em oração. A oração vai fazer com que os problemas não se tornem tão grandes, com que as dificuldades não sejam tão grandes, porque a oração ela vai te dar clareza, porque Deus vai estar ouvindo. Deus ele vai estar te dando a luz, ele vai estar te orientando, ele vai estar te ajudando a entender qual que é o seu posicionamento a ser tomado. Em alguns momentos Deus vai falar para você, seja duro. Esse é o momento de ser duro. É o momento que precisa ser duro. Em alguns momentos Deus vai falar, esse é o momento de você ficar quieto, de você não falar nada. Naquele momento de oração onde você fala para Deus tudo aquilo que você está pensando, onde você ora pela sua família, onde você ora pelos seus filhos, onde você ora pelos seus pais, é extremamente importante. Os adolescentes também estão fazendo o mesmo curso que o pastor vai começar agora no dia 6, os adolescentes também têm feito. Alguns deles que se inscreveram têm feito esse curso. E eu sempre falo para eles, gente, só a oração vai fazer vocês mudarem a realidade que vocês vivem hoje. Não importa o que vocês façam, não importa nada que vocês pesquisem aí no Google ou qualquer coisa que vocês tenham acesso, é a oração que vai fazer as coisas mudarem. É a oração que vai fazer o seu relacionamento mudar com seus pais. E eu sempre desafio eles, isso bem antes do curso, quando chega algum adolescente ou alguma adolescente e vem conversar com alguma situação conflituosa com o seu pai ou com a sua mãe, e aí eu falo, tá bom, vamos orar pelo seu pai. E aí ela fala, não, eu não quero orar por ele. Eu falei, não, você vai orar por ele. E aí, não, eu não vou orar por ele. Tá bom, hoje eu oro. Daí eu oro aquela semana, na outra semana a pessoa chega e fala, agora você vai orar pelo seu pai. Não, eu não vou orar. E aí eu vou obrigando, até que chega uma semana lá, a pessoa, tá bom, hoje eu consigo orar. Mas eu só vou citar o nome do meu pai. Tá bom. E aí com o tempo, ele ia citando o nome, ia citando a situação, ia citando... Aí começava a orar de uma maneira mais carinhosa, começava a ver de uma outra maneira. E aí aquela oração que no começo ela nem queria fazer, no final ela já estava fazendo, buscando a Deus com intensidade, porque a oração muda tanto a pessoa quanto nós mesmos. E eu sempre desafio eles, e se ninguém te desafiou até hoje, sinta-se desafiado a orar pelas pessoas que você não gosta, que você tem algum problema, que é seu, entre aspas, inimigo. Comece a orar por eles. Talvez no começo não vai conseguir citar o nome deles. Talvez no começo vai te dar até uma certa
raiva, uma certa ira de estar orando por eles. Talvez no começo você achar que eles não merecem a sua oração, mas lá na frente você vai perceber que a oração ela quebra toda e qualquer barreira. E você vai estar orando e você vai estar querendo ir lá perguntar para a pessoa como que ela está, porque você tem colocado ela em oração. Então a oração ela não pode faltar pelas nossas famílias. Então ali, né, um ponto era o culto, esse ponto ele é separado. É aquele momento onde você vai orar, você tem que colocar sua família diante de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, não deixe para depois. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes, né, que não conhecem a Deus. Não deixe de orar por todos eles. Deus, Ele quer que a nossa casa ela seja edificada na base firme, na rocha. Eu estava num retiro de família, e aí a pregação era sobre esse texto, sobre, né, a casa na rocha ou casa na areia. E aí ele pegou uma casinha, colocou em cima da areia e jogou água, aquela casinha desmanchou. E aí ele colocou sobre pedras e a casa ficou. E aí quando a gente traz para a nossa realidade, onde a areia é aquele terreno, né, onde não firma a casa. Eu moro lá em São José dos Pinhais e lá tem vários lugares onde existe esse terreno onde não se pode construir. E tem casas construídas em cima de terrenos assim. E a gente fica pensando, quando que essa casa vai cair? Ou quando que essa casa vai ter problemas com infiltrações, com várias questões? Porque ela não está firmada na base que deveria estar. Ela está em uma base onde não é firme, onde não é rocha. E quando a gente vê casas que estão firmadas na rocha, não importa o que venha, não importa a tempestade, não importa o que venha tentar derrubar, se a tua casa tem oração, se a tua casa tem a luz de Cristo, se a tua casa é uma casa de culto ao nosso Deus, se a tua casa é uma casa que tem sabedoria, se a tua casa é uma casa que tem bom testemunho, ela pode até balançar um pouquinho, mas ela não vai cair, porque ela está firmada em Deus, ela está firmada na rocha e ela vai permanecer em pé. Se a sua casa hoje não tem essa base firme, não está firmado nesses princípios e outros tantos que a gente vai, durante esse mês, com certeza terão outros pontos onde o pastor ou as outras pessoas que estarão pregando aqui estarão trazendo para nós. Não deixe de anotar todos eles e coloque na sua agenda, no seu caderno, todos esses pontos e busque eles, coloque em prática. Não espere chegar maio de 2022 para relembrá-los. Relembre deles mês por mês, para que você viva o ano inteiro firmado na rocha. E aí, lá em 2022, se renove de novo. E aí, em 2023, aí você vai ter uma casa, um lar firmado na rocha. A pergunta inicial: como está edificada a sua casa? Que nessa noite, através dessa meditação, através desses textos, Deus possa ter falado ao seu coração em como estão as coisas na sua casa, como que elas têm acontecido, e que Ele possa te orientar e te dar a direção certa para prosseguir a partir de agora. O que passou, passou. O que a gente pode fazer de agora em diante. Baixe sua cabeça, a gente vai estar orando, encerrando esse momento, e depois a gente vai estar louvando a Deus e encerrando o nosso culto. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse domingo, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações em relação às nossas casas, em relação às nossas famílias, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós temos, ó Deus, o mês de maio, ó Deus, exclusivamente para refletirmos, ó Pai, sobre nossas famílias, sobre a Tua palavra referente às nossas famílias, e podemos fazer essa autoanálise de como estão os nossos lares, de como estão as nossas famílias. Estamos agindo nós mesmos diante da nossa família, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos, ó Pai, ter esse momento de reflexão, ó Pai.
E eu te peço nesse momento, ó Pai, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar nos incomodando, ó Pai, naquilo, ó Deus, que nós precisamos fazer, ó Pai, diante de tudo isso, ó Pai, que nós ouvimos hoje, ó Pai. Diante de tudo isso, ó Deus, que foi falado, ó Pai, tudo isso, Deus, que o Senhor ministrou em nossas vidas, ó Pai, o que podemos, ó Deus, fazer a partir de agora, ó Pai. Se fazemos, ó Pai, a força, a energia, a coragem de continuar. E se não fazemos, a força, a energia, a coragem de começar, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito, ó Deus, esteja, ó Pai, tocando os nossos corações, ó Pai. E não nos deixando, ó Pai, esquecer, ó Pai, do quão importante é termos uma casa edificada em Ti. Edificado, ó Pai, sobre a rocha, edificado sobre a terra firme, edificado sobre a Tua palavra, edificado sobre tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos ensinou, ó Deus. Que possamos, ó Deus, viver isso diariamente, ó Pai, em nossas casas. E não deixar, ó Pai, quando o vento vier, quando a tempestade vier, quando a tormenta vier, a nossa casa permaneça firme, porque ela está firmada em Ti. Porque ela é uma casa que Te busca e que vive a Sua presença diariamente. Deus, que nesse mês, ó Pai, famílias, ó Deus, possam ser reconstruídas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, filhos, ó Deus, possam estar voltando, ó Pai, a terem contato com seus pais, ó Deus. Mesmo, ó Deus, vivendo, ó Pai, na mesma casa, vivendo debaixo do mesmo teto, ó Pai, muitos estão desconectados, ó Pai. Que essa conexão, ó Deus, possa, ó Deus, voltar, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, maridos, ó Deus, voltem, ó Deus, a estar conectados, ó Pai, com suas esposas, ó Deus, e vice-versa, Pai, que haja harmonia, ó Deus, que não haja, ó Deus, lutas, ó Pai, que não hajam, ó Deus, situações, ó Pai, que os afastem, ó Deus, mas que haja, ó Deus, a Tua presença ali, ó Deus, unindo, ó Deus, esses casais, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão perdidas, ó Deus, possam estar retornando, ó Pai, para os Seus caminhos, ó Deus, e fazendo parte, ó Pai, também dessa grande família, ó Pai, que nós somos aqui, ó Pai, nessa igreja, ó Pai, ou em qualquer outra igreja, ó Deus, porque somos, ó Deus, a Sua família, ó Deus, e aquele que está perdido, ó Deus, possa, Senhor, também está sentindo, ó Pai, que faz falta, ó Deus, pertencer, ó Pai, a essa família, ó Deus. E que em nome de Jesus, ó Pai, ele possa ser tocado, ó Pai. E que ele possa, Deus, estar voltando os seus olhos novamente para Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas famílias, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, está presente, ó Pai, em nossas casas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos, ó Pai, ter em nossos lares, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, porque o Senhor está lá presente, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por não nos deixar, ó Pai, sozinhos, ó Deus, em circunstância alguma, ó Deus, porque o Senhor está presente em todos os momentos, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a sempre, ó Deus, a vermos, ó Pai, e lembrarmos, ó Pai, que o Senhor não nos deixa, Pai, que o Senhor está do nosso lado, ó Pai, e que o Senhor nos ajuda a mantermos essa base, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem falado, Deus, e feito em nossas vidas. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.